Lembrando que tinha atividade para fazer aí, né? Tem 4 perguntas da aula passada. Bom, como agora eu estou gravando, a ideia minha de gravar é para que vocês consigam colocar no chat o nome de vocês e a turma. Então, por favor, a partir de agora vão colocando o nome e a turma de vocês, que ele me manda isso como se fosse uma lista, e aí eu consigo fazer a chamada de hoje, tá? Nós estamos fazendo chamada online. Então coloca aí, por favor, o nome e a turma de vocês, que aí depois ele me manda isso. Hoje eu vou ter que ficar fazendo papelzinho de bobo aqui do seguinte sentido, eu vou ter que ficar toda hora perguntando para vocês, vocês estão aí? Vocês estão aí? Porque eu fiquei traumatizado da última vez que eu fiquei 20 minutos falando sozinho aqui, né? Depois eu fui assistir a gravação, me ajuda aí, eu fiquei aqui passando vergonha, né? Porque eu ficava aqui falando sozinho, porque aparecia só a minha imagem, acho que foi o que ficou aparecendo para vocês, ficou uns 20 minutos nessa situação. Então eu vou ficar igual o bobo de vez em quando perguntando, né, de slide em slide, se vocês. Aí eu preciso que alguém abra o microfone e diga aí, estamos aqui, tá? Você está aqui, tá, vamos lá. Estamos aqui. Beleza, obrigado. Isso aí mesmo. A ideia é essa mesmo. Vamos lá, obrigado pela ajuda aí. Então, deixa eu apresentar agora aqui, vou apresentar a tela. Apresentar até a tela inteira aqui, já para ficar fácil, porque quando eu apresentar tudo aqui. Aí, maravilha. Então, eu vou retomar um pouco da aula anterior, até porque essa turma aqui teve esse probleminha de ficou caindo toda hora, né? Então vou dar uma retomada aí no conteúdo da aula anterior também. Bom, isso aí tá no vídeo lá. Então, o objetivo, tá todo mundo vendo esse slide aí? Sim. Beleza, Sim. obrigado pela ajuda, obrigado. Então, o objetivo, identificar os fatores que levaram o geocentrismo a dar lugar ao heliocentrismo. Eu pedi já na última aula, eu queria continuar nessa dinâmica, tudo que aparecer em vermelho e azul vocês copiam no caderno, tá? Então, tudo que aparecer em vermelho e azul, eu peço para vocês copiarem no caderno, tá? Você está, de repente, com um celularzinho pequeno, isso já foi pensado também. Eu mandei a apresentação hoje lá em materiais. Você vai lá em material, tem os materiais que são postados, né? E aí tá em material, tem tá escrito lá aula e tá a data até ou tá 8 ou 9, tá assim, 8 e 9, quer dizer, porque teve gente que teve meet ontem e vocês estão tendo hoje. Então vai estar lá geocentrismo e heliocentrismo 8 e 9, certo? Aí vocês pegam lá a apresentação, se vocês não conseguirem ver aqui, vocês têm a possibilidade de ver lá também, certo? De copiar de lá, tá? Mas era bom que vocês conseguissem copiar daqui, tá? É que às vezes o pessoal usa celular, fica com dificuldade de copiar e tal, por isso que eu mando a apresentação lá também, tá? Então o objetivo é identificar os fatores que levaram o geocentrismo a dar lugar ao heliocentrismo. Lembrando que geocentrismo é todo modelo que você coloca a Terra como centro do universo, né? O universo para eles era o sistema solar atual, é o que eles chamam de universo. Então, o sistema solar ou de hoje é o que eles chamavam de universo naquela época. O heliocentrismo é quando você coloca o Sol no centro do universo, tá? Só na década de 1950, 1960 que a gente vai descobrir que existiam galáxias como a nossa, onde você tem o Sol e planetas em volta. Quem descobre isso é um cara chamado Hubble. Por isso que nós temos aquele telescópio chamado Hubble. É uma homenagem a esse estadunidense que descobriu essa possibilidade de que existiam outras galáxias, né? A gente não tinha essa noção até a década de 1950, 1960, e aí ele percebe que existem galáxias, e aí existe, por exemplo, um Sol como o nosso, e com outros planetas. Então, uma descoberta relativamente nova, quer dizer, nós temos 70 anos só com essa ideia de que existem sistemas, que a gente chama de sistema, na verdade, sistemas como o nosso, né? A gente chama o nosso sistema de sistema solar. Então, o geocentrismo tem a Terra como centro do sistema e o heliocentrismo, o Sol como centro desse sistema, que no nosso caso chama sistema solar. Aí você vai ver em alguns lugares falando que o geocentrismo que a Terra é o centro do universo. O que seria o universo eles? O que é atualmente o nosso sistema solar. E o heliocentrismo seria o Sol como centro do universo. E, de novo, para eles, para esse pessoal, então, estou dizendo para vocês que até a década de 1950 você tinha até já uma ideia de que o espaço era maior do que se previa, que tinha alguma coisa fora do nosso sistema solar.
Mas você vai perceber que existem sistemas como o nosso a partir da década de 1950, 1960. Então vamos lá, vou passar o próximo aí. Espero que o pessoal tenha copiado. Tá dando para ver esse slide, tudo bem? Sim. Beleza, obrigado pela ajuda, obrigado. Então, o modelo de Aristóteles, esse modelo aí que eu tentei explicar na última aula, fiquei uns 20 minutos aqui explicando sozinho, mas tudo bem. Modelo de Aristóteles. Você tem a Terra no meio e você tem esses planetas aí em volta. O Sol gira em volta da Terra, a Lua gira em volta da Terra, Marte em volta da Terra e Vênus em volta da Terra. Eu fiz uma brincadeira que eu estava vendo na gravação lá, deve ter feito essa brincadeira sozinho, porque acho que não devia ter ninguém me assistindo naquela hora. Que tinha, eu falei que a gente chama isso de pote de tapoer, que você tem como se fosse um pote embaixo, depois um pote dentro do outro pote, e vem um pote dentro do outro. Como se fossem potinhos de tapoer, né? Potinhos, né? E aí na ponta desse pote de tapoer você teria no meio você teria a Terra, e aí você colaria, por exemplo, chiclete, sei lá, né? Umas bolinhas de chiclete, por exemplo, chiclete de laranja para representar o Sol, chiclete de tutti-frutti lá, vermelho, lá não, seria morango, né, para representar Marte, né, e tutti-frutti talvez seria a Terra, porque é grandão assim, né, e aí você tem esse modelo do Aristóteles. Nesse modelo, você olha a Lua, aí a Lua, de fato, no céu, ela faz esse movimento, quer dizer, ela passa assim, você fala, bom, então ela tá girando, legal. Aí quando você vê o Sol também, o Sol passa, então você fala, bom, então a gente deve estar parado e o pessoal está girando em volta da gente. Só que quando você vai ver Vênus e Marte, ele fazia isso aqui no céu, a laçada. Quer dizer que ele ia, voltava e ia de novo, né? E então, na última aula, eu tentei explicar para vocês que tentaram explicar isso aí através de um sistema chamado epiciclo. Quer dizer, então, essa laçada era o seguinte, você olhava o planeta, por exemplo, em 10 dias, tá? Você ficava olhando Marte em 10 dias de movimento dele. Aqui é uma foto, que geralmente desenhavam isso aí, né? Aqui é uma foto composta, quer dizer, eu peguei várias fotos e chapei ela numa só. Aí ela é uma foto que a gente chama de foto estroboscópica, né? Então acontece, eu observo, por exemplo, Marte em 10 dias. Aí eu olho a cara dele, falo, poxa, ele faz esse movimento, não faz igual mostra lá no modelo. Se eu olhar o modelo, Marte está virando em torno da Terra assim. Né? Ele faz assim, quer dizer, eu deveria ver ele um monte de bolinhas assim, mostrando que ele está indo e indo embora. Mas ele vai, volta e vai de novo. Quer dizer, tem uma laçada que ele vai e volta de novo. Para explicar isso, então na última aula eu tentei explicar também, né? Não sei se consegui, porque com aquele monte de queda. O modelo de Ptolomeu tinha a Terra no centro, e aí os planetas giravam girando, quer dizer, na verdade eles faziam epiciclos, né? Então, quer dizer, tá aqui a Terra, por exemplo, né? E aí você tem Mercúrio. Mercúrio giraria assim em torno da Terra, ele ficaria fazendo isso aqui em torno da Terra, né? Isso explicaria aquela laçada. Saturno, a mesma coisa, ele faria isso. Tá aqui a Terra fica no meio e ele fica girando assim. Se ele gira assim, quer dizer, eu brinco que ele gira girando, ele faz epiciclos, né? Eles chamavam isso de epiciclos. Mas quer dizer, oi? Tudo bem aí? Tô aí ainda? Sim. Oh, obrigado. Tá bom. Alguém tinha alguma pergunta aí? Não? Não. Tá, obrigado. Então acho que alguém acabou ligando o microfone sem querer, mas foi bom para eu saber que eu ainda estou online. Então fica girando, isso aqui ficaria girando. Você tem a Terra no meio e ficaria esses planetas girando aí em volta. Marte, Saturno, Júpiter, Vênus, Mercúrio, fica girando aqui em volta assim. Isso explicaria esse negócio chamado laçada, porque ele vai, vem, vai, vem, vai, vem. Quer dizer, para quem está olhando aqui da Terra vai ver isso acontecer, vai ver essa laçada acontecer. Quer dizer, ele olha no céu e vê a laçada acontecer. Na última, não sei se também se deu tempo, mas ali vocês estão vendo uma bolinha, que eu estou dizendo para vocês que é Marte, parece uma estrela, né, no céu. Não é uma estrela, às vezes quando você olha uma coisa brilhante demais no céu, pode não ser uma estrela, é muito provável que seja um planeta, seja, por exemplo, Vênus ou Júpiter, né, nesse caso aqui é Marte. Então, quer dizer, eles achavam que o planeta fazia isso aqui, certo? Mas, na verdade, o que acontece de fato com o nosso modelo atual é o seguinte, imaginemos que a minha cabeça aqui é o Sol. Aqui
é a Terra. Então, essa mão minha é a Terra, então aqui é o Sol, aqui é a Terra. Tá? Esse é o modelo atual nosso, que é o heliocentrismo, quer dizer, o Sol está no centro. Aqui era o modelo antigo da Terra no centro, o Ptolomeu, né? Grego, né? Lembra que o Ptolomeu era grego. O Aristóteles também. E aqui tem, por exemplo, Marte. Então, o que acontece? De novo, Sol, Terra, Marte. De novo, Sol, Terra e Marte. Dá para ver as minhas duas mãos e a minha cabeça aí na imagem? Dá, pro. Tá, obrigado. Então acontece, obrigado. Aqui está a Terra, aqui está Marte, aqui está o Sol. Ele vem vindo junto com a gente, vem vindo, chega uma hora que ele começa a atrasar. Marte começa a atrasar. E ele parece estar voltando, mas não é que ele está voltando, ele está atrasando e a nossa velocidade aumenta. E aí ele vai ficando para trás, chega uma hora que ele também se aproxima do Sol. Aí ele vem junto com a gente, aí acontece essa laçada que está aí, quer dizer, de novo. Vem vindo junto, aí atrasou uma Marte tá aqui. Atrasou. Aí quando você olha no céu, ele vai parecendo ficar cada vez mais para trás, mas não é, porque a gente está indo mais para frente. Aí ele vai ficando para trás, aí ele se aproxima do Sol, aí aumenta a velocidade e vem junto. Então acontece essa laçada que está mostrada aí, quer dizer, ó, vamos ver de novo, ó. Ele tá vindo, parece que vai parar e começa a andar para trás. Não é que ele tá andando para trás, ele tá ficando atrasado. Aí chega uma hora que ele vem junto com a gente. Aí a gente vê isso acontecer, ó. Tá vindo, atrasou, veio junto com a gente. Então, essa é a explicação hoje com o heliocentrismo. Quer dizer, aqui está a Terra, aqui está o Sol, aqui está a Terra, Marte. Ele vai atrasando e aí acaba dando essa impressão de que ele vai e volta, mas não é, ele fica atrasado. E aí você vê que é mais difícil explicar isso. Então, por isso que eles inventam esse modelo onde você tem a Terra no centro e o planeta G, quer dizer, a Terra está aqui e o camarada fica girando em volta aqui. Só a Lua e o Sol é que fazem isso normalmente, os outros têm que fazer isso para explicar essa laçada no céu. Isso aí perdurou por 2.000 anos, tá? Essa é a retomada da última aula, tá? Porque a última aula foi muito ruim, então eu precisava retomar algumas coisinhas. Consegui retomar isso aí. Tá, espero que vocês tenham conseguido responder as 4 perguntas. Tá, lá. Uma delas é o que é heliocentrismo e outra aqui que é geocentrismo. Heliocentrismo, o Sol no centro do universo. Geocentrismo, a Terra no centro do universo. O Nicolau Copérnico, então, vem com esse modelo que eu acabei de falar para vocês, que está o Sol, Terra, Marte, e o Sol está no centro desse universo aí. Isso chama heliocentrismo, quando o Sol está no centro do universo. Aí tem Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, quer dizer, os outros planetas, né? Na época dele, Urano e Netuno não existiam. Aliás, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, só para vocês saberem, Urano foi descoberto por uma mulher, né? Chamava Caroline Herschel. Então, parabéns atrasado para as meninas. E Urano foi descoberto por uma mulher. Pode ser até que você procure na internet e vai dizer o nome de um homem, que é o irmão dela, dizendo que ele descobriu Urano. É história, tá? Quem descobriu de fato foi ela. Tá? Tem muitos sites hoje que já dão crédito para ela, que dizem que foi ela que descobriu, mas ainda existem aqueles lugares que ainda mantêm o nome do irmão dela como descobridor de Urano. Tá? Você vai ver lá, talvez, o nome de um homem, que também o sobrenome é Herschel, que é o irmão dela. Mas, na verdade, foi uma mulher, que é Caroline Herschel. Então, o Nicolau Copérnico tem o Sol no centro desse universo e monta esse modelo. Então, nesse livro dele aí, sai esse livro dele dizendo isso. Bom, por que ninguém tentou fazer um livro como esse? Porque era morto pela Inquisição. Né? Então, o que é a Inquisição? A Inquisição é um sistema montado pela Igreja Católica para perseguir qualquer ideia contrária da Igreja, que é a Igreja Católica atual, né? Que era também aquela igreja, a Igreja Católica, né? Então houve esse problema, inclusive hoje em dia a Igreja Católica se retrata muito a respeito disso, pedindo desculpas às pessoas pelos erros que cometeram nesse sentido de perseguir pessoas, inclusive matar pessoas. Então ninguém se atrevia a dizer que não era a Terra o centro do universo, porque a Igreja dizia, a Igreja, aliás, se apropriou dessa ideia do grego lá do Ptolomeu, que perdurou por 2.000 anos, de que a Terra era o centro. Por que para a Igreja a Terra tinha que ser o centro? Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança. Por que ele poria o Sol no centro? Ele ia pôr a Terra no centro, certo? E aí ficou essa ideia de que a Terra era o centro do universo por 2.000 anos, a Igreja defendendo isso. Qualquer um que dissesse que o Sol era o centro, era morto.
Esse camarada, então por que saiu o livro desse camarada dizendo que o Sol está no centro? Porque ele já havia morrido. Tá? Ele ficou doente, morreu e o livro estava pronto. Então alguém que conhecia ele, não amigo dele, publicou o livro. E aí, inclusive, essa pessoa que publicou o livro depois foi perseguida e tal. Mas deu menos problema para essa pessoa do que se ela tivesse viva, porque eles foram tentar procurar o Nicolau Copérnico para matar ele, a Inquisição, e ele já estava morto. Então não dá para matar o morto. Por isso que sai esse livro. Então veja que o objetivo da nossa aula é identificar os objetivos que levaram o geocentrismo a dar lugar ao heliocentrismo. Quer dizer, como é que saiu dessa ideia de que a Terra é o centro para vir na ideia de que o Sol é o centro do universo. Então foi assim que aconteceu esse processo histórico. Então Nicolau Copérnico escreve o livro De Revolutionibus, né, que seria sobre a revolução dos orbes celestes, que seria De Revolutionibus Orbium Celestium, quer dizer, sobre a revolução dos orbes celestes. Propunha um modelo de universo heliocêntrico, quer dizer, o Sol no centro do universo. O livro é publicado após sua morte, já que a Inquisição defendia o geocentrismo. Tá? Só para ter uma interação aí, tudo bem? Eu ainda estou aqui? Sim. Sim, Bruno. Oh, beleza, obrigado. Então, Nicolau Copérnico escreve esse livro aí, e vocês copiam o que está escrito em vermelho e azul, por favor, tá? Então, o que está escrito em vermelho e azul, copia aí no caderno. Então, Nicolau Copérnico consegue... Então, um dos fatores, que o objetivo da aula é entender os fatores que levaram o geocentrismo a dar lugar ao heliocentrismo. Primeiro fator que a gente está vendo aqui. O fato de se publicar esse livro, né? Por quê? E por que publica o livro? Porque a Inquisição não queria um livro heliocêntrico, mas ele é publicado justamente porque o autor tinha morrido. Ele tinha escrito o livro todo, tal, ficou doente, morreu, e aí outras pessoas publicaram o livro e não dá para matar o cara que fez o livro porque o cara estava morto. Então esse é um dos fatores. A publicação desse livro é importante, tá? Enquanto eu vou falando aqui, vão copiando aí. A publicação desse livro é importante porque ela é a primeira publicação de um livro que trata disso. Aí ele vai falar da laçada. Isso aqui que eu expliquei para vocês agora é uma coisa que ele explica de por que acontece a laçada. Vai falar das distâncias entre planetas. Então, que inclusive eu coloco aqui o livro para mostrar que tinha até um modelinho. Ele escrevia o nome do planeta direitinho, tentava representar como é que era esse sistema, esse modelo. E aí explicava estações do ano, explicava bastante coisa nesse livro, onde ele colocava o Sol no centro do universo, certo? Então tinha todo esse sistema aí, que inclusive hoje em dia até algumas coisas não são explicadas iguais, tá? A gente descobriu que tem coisa aí que está errada hoje, mas ele avançou no sentido de colocar o Sol no centro do universo e não a Terra, certo? Então o fator importante foi a publicação desse livro. Bom, eu vou passar o próximo agora, então quem ainda não copiou, vê se printa a tela aí, tá? Eu vou passar o próximo slide agora, eu vou falar sobre outros fatores, tá? Então tinha um apoiador desse camarada, que era o Giordano Bruno. Ele defendia a obra do Copérnico abertamente. Ele é julgado e queimado pela Inquisição. O Giordano Bruno, então, é um dos que defendia. Esse pessoal que eu estou mostrando aqui, que depois vai aparecer o Galileu também, que é esse rapaz caloneta aí que aparece, são todos da região do que é a Itália hoje, tá? Então, para a cultura aqui de São Caetano do Sul, que é descendente de italiano, é importante entender esses processos históricos que acontecem lá na Itália. Então, isso está tudo acontecendo no que é hoje a Itália, tá? Mas tinham outros nomes, era Veneza, era Gênova, por exemplo, o Galileu, que é esse rapaz da Luneta, morava numa região, ele morava numa região chamada Ducado da Nova Toscana, que é a Toscana atual da Itália, e dava aula na Universidade de Pádua, que existe até hoje a Universidade de Pádua. Quer dizer, a região onde existe hoje a Itália, né? Não sei se vocês já aprenderam isso em história, mas os dois últimos países a se unificarem, quer dizer, a pegar um monte de estados menores e juntar num país, foi a Itália e a Alemanha, né? Eles chamavam isso de unificação na época, né? Hoje em dia você tem às vezes separações de países, né? Mas você teve unificações de países naquela época, né? Então, alguns livros de história dizem que as últimas unificações de países na era moderna são a da Itália e da Alemanha, ou seja, um monte de estadozinho, nação pequeno, juntou para fazer um país grande. Bom, então Giordano Bruno defende essa ideia do Copérnico, tá? E ele é julgado e queimado pela Inquisição por causa disso, tá? Então,
Você vê que as pessoas eram perseguidas por acreditar que o Sol era o centro do universo. O próprio Galileu também, que esse rapaz da luneta, também defendia isso e acabou em prisão domiciliar, porque ele não podia ir contra o que a igreja dizia, que era isso de que a Terra era o centro do universo. O seu currículo diz que eu devo falar de Giordano Bruno, do Galileu, e devo mostrar as descobertas que o Galileu faz, que estão muito ligados a como é que o seu currículo também diz, para mostrar os fatores que fizeram o geocentrismo dar lugar ao heliocentrismo. Então aqui o Galileu ficou estudando as luas de Júpiter. Então Júpiter tem muito mais luas, né, do que está mostrado aí, mas que você consegue olhar com uma lunetazinha dessa são 4 luas: Calisto, Ganímedes, Io e Europa. Para ver, por exemplo, com uma luneta dessa, você tem algumas influências, né? A luminosidade influencia, densidade. Uma coisa que ele percebeu é que a densidade de Júpiter mudava, quer dizer, como é um planeta gasoso, às vezes os gases estavam mais próximos, você via mais escuro, aí eles estavam mais separados, você via mais claro. Então tinha essa mudança nas faixas de Júpiter devido à densidade desse gás. Distância, ele percebe uma questão ligada à distância que é a seguinte: quando você via essa bolinha, você vê que essas bolinhas, na verdade, que parecem estrelas, tá vendo que parecem estrelas? Na verdade, são corpos celestes, são luas, né? E você vê como é que você olha isso numa luneta, tá? Eu coloquei aqui porque é muito parecido quando você olha numa luneta, parece com essa imagem que eu coloquei aqui. Então, quando ele via que essa bolinha aumentava, ele pensava, bom, então a bolinha está maior, deve estar mais perto de mim. Quando ela diminuía, ele pensou, bom, então ela deve estar mais longe. Então ele tinha essas noções de distância. Isso fez ele pensar que o Sol devia ser muito grande e devia estar no centro, porque ele devia ter uma massa grande e a gente ficava orbitando ele. Por quê? Porque acontecia isso com Júpiter. Júpiter era grande e era orbitado por essas estrelazinhas menores, certo? Então, é uma das observações que ele faz que, por analogia, por comparação, levam ele a crer que o Sol está no centro do universo. Outra observação dele é a seguinte: se existisse o geocentrismo tivesse certo, existia uma coisa chamada fases de Vênus. Se o Sol tivesse ali, como está no esquema do lado esquerdo, escrito assim, geocêntrico, tem um esquema ali escrito geocêntrico. Se o Sol tivesse ali, você só veria pedaçozinhos de Vênus. Quer dizer, o Sol ia bater de modo que, e a Terra estivesse no centro, você só ia ver pedacinhos de Vênus com a luneta. Você nunca ia ver a bolinha inteira de Vênus. Já se o Sol estivesse no centro, como mostra o lado direito, o heliocêntrico, o modelo heliocêntrico, ia ter a posição 3 e 4 que mostra ali, o Sol ia bater de frente com Vênus e a gente vê a bolinha inteira com essa luneta. E foi o que ele viu. Ele viu a bolinha inteira. Então, se ele viu a bolinha inteira, mostrava que Vênus, o Sol batia a luz do Sol em Vênus e ele enxergava a bolinha inteira de Vênus, tá? Só para você entender, ali na posição 3 e 4, Vênus não está atrás do Sol, tá? Porque ele gira assim com um certo ângulo. Então, na verdade, sobe, aí você joga a luz aqui, o Sol está aqui, o Sol é a minha mão. Vênus sobe aqui, tá? Ele gira assim, tá? Em volta do Sol. Então parece que ele está fazendo assim, não, ele tem um ângulo. Então quando ele sobe aqui, bate luz do Sol e chega aqui na Terra pra gente. Tá? Aqui tá a Terra, tá aqui Vênus girando, tá aqui a Terra, certo? Dizer que a Terra tá parada aqui, tá? Joga a luz aqui, Vênus está aqui e chega a luz aqui onde está a Terra. E aí você vê a bolinha inteira. E aí com essa luneta era possível ver essa bolinha inteira, certo? Outra coisa que ele percebe é que os gregos diziam que todos os corpos celestes eram perfeitos, igual uma bola de bilhar. E aí, do lado esquerdo, isso aqui é, na verdade, um desenho dele mostrando que a Lua tem crateras e montanhas. E essa é uma foto atual da Lua, mostra que ela tem crateras e montanhas. Então, vou copiando aí, tudo bem? Algumas observações de Galileu. Crateras e montanhas lunares, fases de Vênus e luas de Júpiter, e defendia o modelo do Nicolau Copérnico. Então você percebe que essa ideia das fases de Vênus mostra que ele tinha uma ideia de que o Sol estava no centro do universo, tudo bem? E aí algumas são essas descobertas que ele faz com esse negócio chamado luneta. Ainda estou aqui? Sim. Oh, beleza, obrigado. Então pode ir copiando aí observações de Galileu. Então o seu currículo diz que eu devo mostrar algumas observações de Galileu, entre elas as crateras e montanhas lunares, as fases de Vênus e luas de Júpiter, e que ele defendia o modelo de Nicolau Copérnico. Tá? Então pode ir copiando aí. Bom, depois disso a gente vai agora resolver alguns exercícios do Enem.
Um é da avaliação diagnóstica. Eu vou colocar esse exercício da avaliação diagnóstica em uma ou outra aula, no meio de uma ou outra aula, para ir corrigindo a avaliação diagnóstica aos poucos, né? E já conseguindo avançar na minha aula e corrigindo um ou outro exercício que apareceu do Enem aí, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, senão a gente não anda, porque a gente já está começando o curso em março, né? Curso de física. E aí, provavelmente, fiquem espertos que toda a matéria deve trabalhar assim, toda, a maioria, tá? Porque às vezes vai ter professor que vai ter dificuldade de fazer isso que eu estou falando, porque às vezes ele encontra menos a turma presencial do que um outro. Isso pode acontecer, tá? Porque a gente tem 4 aulas e tal. E eu inclusive, fui um dos que ajudou a montar o horário presencial da tarde, eu percebi isso, que às vezes um professor encontra mais uma turma, outro menos. E às vezes um professor vai ter um pouco mais de encontros, outro menos. Isso vai influenciar também quem está aí online. E aí isso deve mudar, às vezes, a dinâmica que é feita, tá? Vamos ver se muda isso, não sei, mas do modo como está, deve acontecer isso. Às vezes você vai ter um pouco mais de conteúdo de uma disciplina e um pouco menos de outra. Isso pode acontecer. No meu caso, eu gostaria de que o meu horário do jeito que está montado, eu consigo toda semana tratar de um assunto diferente. Então fiquem espertos que essa semana eu vou deixar uma atividade lá, que esses exercícios que vão aparecer aqui agora, para vocês fazerem. Nós vamos fazer juntos aqui, só que aí você vai lá e depois faz essa atividade lá, é um questionário, você só tem que dizer qual é a resposta certa lá das questões que você vai tentar responder aqui. Inclusive eu vou corrigir aqui. Então tá fácil, né? Quem pegar o meeting aqui já vai ter a saber até qual é a alternativa correta lá. Aí vocês respondem lá e isso já vai valendo nota de OIA pra gente mais pra frente, tá bom? A minha ideia lá é que você participe, tá? Então, de repente você errou uma ou outra lá, tudo bem, calma. A ideia é de você participar, tá? Mas tenta fazer o melhor possível lá para acertar, até porque eu vou ter corrigido aqui, não tem como você errar lá. Então vamos para o exercício. Eu vou dar aqui uns 5 minutos para vocês responderem os exercícios aí que vem no próximo slide. Então, 5 minutos para vocês fazerem esse exercício. Eu já corrijo. O 2, inclusive, caiu na avaliação diagnóstica.
Mais 2 minutos, pessoal. Mais 20 segundos. Tá, então vamos lá, vamos corrigir. O exercício 1 é o seguinte: você tinha uma lista em Júpiter e de repente ela some. Pergunta é: que gerou isso? Se lembrar bem, eu falei que o próprio Galileu percebeu isso, né? Que ele via que o gás às vezes estava mais junto, às vezes estava mais separado. O que é que faz gás ficar junto ou separado? A densidade. Tá? Então, alternativa E, densidade das nuvens que compõem o planeta. Então, a 1 é a alternativa E. Tá? Então, densidade, quer dizer, quando está mais junto, você vê a listra. Quando está mais separado, você não vê a listra. O pulo do gato da 2 é o seguinte: é você conseguir comparar essa figura que está aqui embaixo, tá 1, 2, 3 e 4. Quer dizer, você tem Júpiter aqui, né? Inclusive é um desenho do Galileu esse aqui, né? Você tem Júpiter, você tem a Lua 1, 2, 3 e 4, você tem que saber quem é Io, quem é Europa, quem é Ganimedes e quem é Calisto. Se você olhar bem, a Lua 4 é a mais distante. Então a Lua 4 tem que ser a mais distante, né? Qual é a que tem maior distância de Júpiter quando você olha na tabela? É a de 1.880.000 quilômetros, que é 1.880.000 quilômetros é Calisto. Então Calisto está a 1.880.000 quilômetros, ou seja, a mais afastada, é a 4. Então tem que ser a última na lista, né? Porque diz aí que vem respectivamente. Então 1, 2, 3 e 4. Então a última, número 4, tem que ser Calisto. A gente olha a alternativa A e B e vê que Calisto está na A e na B por último, é a número 4. Então você ficaria entre A e B. Bom, tá bom. Você vai ver que a 2, a Lua número 2, é a mais próxima. Quando você olha na tabela, a mais próxima é Io, está a 421.800 quilômetros. É a mais próxima de Júpiter, certo? Então, então, a segunda que aparece na lista tem que ser Io. Então, a gente vê que é a alternativa B. Por que tem que ser a B? Porque Io é a mais perto, que é a 2, e Calisto é a 4, que é a mais longe, né? Aí você vai ver que vai dar certinho, Ganimedes e Europa vão estar nas distâncias mais ou menos que mostra ali na tabela. Então, o pulo do gato estava em saber distâncias. Isso aí estava na avaliação diagnóstica. Essa questão, alternativa B, Ganimedes, Io, Europa e Calisto. Quer dizer, 4 é a mais distante e a 2 é a mais perto. Você olha na tabela, vê as distâncias. Io, 421.800, Calisto, 1.880.000 quilômetros. Quer dizer, Calisto é a mais longe, a 4, e Io é a mais perto, é a 2. Então, alternativa B, certo? Alguma pergunta aí? Posso ir para a questão 3? Pode sim. Pode.
Pode. Tá, então estou indo para a questão 3 do Enem também, tá? Depois não esqueça de fazer esses mesmos exercícios lá na plataforma para validar como nota no formulário lá. Vai estar igual aqui, só que você vai colocar a alternativa certa lá. Vamos lá, vou dar aí 4 minutos, vai, para responder essa questão, não precisa de muito tempo. 4 minutos. Só mais um minuto. Tá bom. Vocês lembram que eu falei que aqui era o Sol, aqui era a Terra e aqui era Marte? É justamente o que está pedindo aí, né? Por que acontece essa laçada? Justamente porque a Terra tem maior velocidade do que o Marte e acaba ultrapassando Marte. Então, alternativa A, tá? Então, a alternativa aí era A, porque é justamente aquela explicação que eu fiz de que a Terra ultrapassa Marte por ter maior velocidade, certo? Então, tá aí, vou terminar a gravação aqui. Façam lá a atividade essa atividade aí deixa eu parar a gravação aqui, essa atividade que tem lá, e se ainda não fizeram